Fala galera, de Loren de volta aqui na área. Passei uns dias aí com muita dor de cabeça, por isso que não gravei nenhum vídeo novo. Tô devendo o vídeo aí da série do World Championship, vou lançar. Hoje ainda vou lançar mais vídeo do World Championship. Hoje, fazendo um vídeo que é tradicional, novo evento, novo top decks. São decks e ideias que vocês podem explorar. Eu trouxe 11. Tem alguns que não aparecem tanto aqui, por exemplo. Eu não coloquei, por exemplo, Mermeio, que é uma possibilidade você queira jogar de Mermeio. Mas eu tô colocando o que eu acho que são os decks que vão mais aparecer assim no evento, e ideias para vocês, são ideias para vocês jogarem. Eu vou logo adiantando, eu acho que não tem nenhum deck muito barato aqui. Tem duas opções, não. Isso aqui é uma opção. Só tem uma opção que tá nos decks que a Konami dá como decks emprestados. E aí isso pode baratear um pouco tua gameplay. Mas eu acho que esse é um deck. É um evento que tem muito deck caro, tem muito combo, mas dá uma variedade um pouco maior. A lista tá legal. E isso é só a minha opinião, tá? Não é uma regra pra ninguém aqui. São decks que eu acho bons pra esse evento. Viáveis, bem viáveis, pra falar a verdade. E que você pode aprender, melhorar e fazer o evento com uma tranquilidade maior em questão de vitórias e derrotas. Só que, como eu sempre falo para esses eventos, joguem para se divertir. Esse evento não vale realmente nada, assim. Ele vale o que você jogar, é a sua diversão. Se você jogar sem se divertir, mano, você vai. Se você jogar só para ganhar, tipo, dá uma pesquisadinha, ver qual deck é o super melhor do formato e joga com ele. Se não, se você quer se divertir, que é o propósito desses eventos, joga com o deck que você gosta. E aí eu tô dando algumas. Eu tô colocando aqui alguns decks que eu acho os melhores. E tô colocando algumas ideias de decks que eu acho legais, caso você queira testar, caso você queira brincar. Caso você tenha já algum desses decks na sua conta, você só faz adaptar. Então a proposta desse vídeo é esse. Então eu coloquei aqui, a ideia era fazer um top 10. Aí eu resolvi colocar top 10 mais um, que é um deck só super for fun, assim. Eu sempre coloco um que eu achei estranhíssimo vendo jogar, mas é mais divertido do que parece. Então vamos lá. Primeiro, esse aqui é o deck super for fun, tá? O Synchron, vou começar por ele. Por quê? Eu acho que ele é super for fun. Eu tô achando estranhíssimo jogar com esse deck, tá? Nesse evento. O que não faz muito sentido, visto que o deck ele segue sendo bom. Sabe, o deck ele não ficou ruim para esse evento. O problema para esse deck, realmente, ao meu ver, é que ele é tão voltado a combo, mas tão voltado a combo, que ele deu uma sentida assim. Ah, Rodrigo, mas o deck faz o combo tão forte. Só que agora, como quando só tinha Synchro, o meta já era full combo, né? No evento Synchro era muito combo. E aí você jogava aquela mirra de combo contra combo. Quem jogasse o dado ganhasse, tinha grande chance de vencer. Até o ponto que as pessoas perceberam isso, que ou era combo ou era pro Draco. E aí começaram a enfiar o deck, atolar o deck de coisa que era ou contra combo ou contra o Draco. E aí esse deck deu uma sentida. Tem outros dois motivos. Um deles é que o Jet Synchro tá limitado no evento. Eu não montei lá
na banlist do evento, mas eu tô com a lista aqui, tá? Aberta. E o Hyper Librarian tá banido. Nossa, é verdade, não tem Hyper Librarian. O Librarian na banlist do evento tá banido. Então isso diminui bastante o teto de jogada. Dito isso, isso aqui tá uma opção como a opção mais for fun do evento. É um deck legal de se jogar. Eu não acho super forte. Eu acho que você vai ter alguma dificuldade aí com o número de vitórias e tal. E tentando completar o evento com um pouquinho mais de consistência. Acho que vai ter. Mas o deck é bom. O deck é divertido. Você se diverte muito. É muito prazeroso de jogar com o deck. Especialmente quando tem menos coisas extremamente idiotas acontecendo. Como é o Hyper Librarian. Acho que todo jogador de Synchron vai falar que legal, eu tô jogando sozinho aqui, mas eu tô jogando sozinho aqui porque esse Hyper Librarian me faz jogar sozinho por muito mais tempo. Então é meio chato você só assistir o outro cara jogar. Mas o deck é bom, tá? Eu super indico. Principalmente porque não tem Hyper Librarian. Indico pra você se divertir. Que só quer se divertir. Já entrando nas opções de que eu acho que tem uma lógica mais consistente para esse evento, eu vou colocar, não vou falar do número 1 primeiro. O número 1 ele deu uma melhorada com os hits e com os acertos que a Konami fez de banlist, de ajustes no jogo. O deck melhorou. O deck ele tem uma facilidade muito grande para usar hand traps. E a engine do deck em si é bastante curta, posso dizer assim, ela não é uma engine grande. O deck ele é sim vulnerável a muitas coisas, mas o fato de ele também conseguir lidar com principalmente combo com a facilidade de certa forma grande, ajuda bastante o deck. O deck tem muita possibilidade de outplay. Outplay não é um super outplay não, mas é que tipo, o deck ele tem uma grande facilidade de TK, pronto, é melhor, de TK contra o que você vê no metagame do evento. Então, se você vê muito Sword Soul, se você vê muito Zodiac, você consegue adaptar o seu deck com uma certa facilidade para jogar contra. E muito deck não usa muitas defesas contra isso, então ele acaba passando. Falei dele primeiro porque ainda acho que ele é um deck que está um pouquinho atrás, ele ainda é muito vulnerável na jogada dele. Ele é um deck que tem uma ferramenta e ele quer usar a todo custo essa ferramenta para vencer. Mas ela vence. E é um deck legal, principalmente porque ele tem jogos curtos. Então você consegue criar muito volume de jogos só usando esse deck e acabando o evento rápido. Com uma boa consistência de vitória, né? Não é um deck super fraco, não. Tem uma consistência legal de vitória. Quem rushar o evento vai querer muito usar ele. Seguindo. Pra mim, essa é uma opção meio estranha para esse evento. Entendo o motivo, mas eu achei estranho. Só que eu acho que ele tem uma boa consistência de vitória também. E é por isso que eu citando aqui. É o Dragons Synchros. E aí quando esses Dragons Synchros eles jogam muito em volta da Ravine e do Dragunit. No evento, deixa eu ver aqui, a Ravine tá liberada, se eu não me engano. Só que nem é esse o ponto. A Ravine tá liberada. Nem é esse o ponto. É que o deck continua fazendo muitos dragões. Os dragões entram muito fácil. E o deck se adapta muito a como você quer jogar. Então se você já tem um Dragon Link, como eu falei, já tá forte no meta, ele não vai ter
aquelas super jogadas de Dragon Link. Ele vai ter que se adaptar e jogar de outra forma. E essa outra forma também é muito boa, que é a forma com Dragunit joga. Os cards de Dragunit, eles fazem muita coisa por si só. Tem, como eu já falei, a própria Ravine, que é uma carta muito forte. O deck aceita muito bem Hand Trap. Então você não tem uma grande dificuldade de usar Hand Traps. Tem um problema, ao meu ver, com relação à consistência. O deck essencialmente ele faz jogadas muito padronizadas, eu diria. Então ele precisa de uma combinação de algumas cartas para fazer as melhores jogadas. Saindo disso, a jogada muda bastante. Então eu acho que é um deck difícil de jogar, mas é um deck bom e divertido. Eu acho um pouco melhor do que o Numeron para você jogar nesse meta. Ele tem, ao meu ver, mais argumentos para você jogar do que Numeron. Por isso eu estou colocando aqui. Eu não estou colocando numa ordem ranqueada, não. Estou colocando para mim o que faz mais sentido e o que faz menos sentido. E seguindo, eu acho essa opção mais divertida do que super viável também, mas eu ainda acho boa. Assim, eu vejo pouca gente falando, mas Pêndulo, Astrograph, aí tem várias versões. É uma das versões que é um dos decks que eu vejo com muito potencial de você fazer jogos, melhorar como jogador. E ele tá aqui um pouquinho mais alto porque eu sei que um dos decks emprestado é de Pêndulo. Então você pode pegar o deck emprestado. Não sei se você pode melhorar esse deck emprestado, mas você pode pegar um deck emprestado de Pêndulo que a Konami disponibilizou. Bom deck, é um deck que ensina muito a jogar. Tem alguns argumentos contra, sim, mas ainda acho um deck legal, divertido e que eu acho que você tem mais razões para jogar do que, por exemplo, o Dragon Dragunit, o Dragon Dragunit, né? Vou chamar assim o outro. Dragon Dragunit, ele tem muito teto de skill play, tem, mas o deck em si, além de caro, porque você tem que pegar toda a engine de Dragunit, além de ele ser também um deck extremamente repetitivo nas jogadas que ele quer fazer. Ele tem várias formas de chegar naquela jogada, mas ele quer sempre fazer um padrão de jogada para fazer algo acontecer. O Pêndulo não, ele é um deck bastante resiliente, ele tem uma resiliência grande até pela mecânica de Pêndulo. Tem alguns argumentos contra, como o fato de você não ter Link, então você não tem aquele Metal Falls, esqueci o nome, deixa eu ver aqui. É o Electromite, que é muito bom pro deck, mas você consegue, com essas engines, usando o deck de Pêndulo, você consegue absorver muito de coisas que não são necessariamente Pêndulo. E alguns jogos você pode acabar ganhando somente pela mecânica de Pêndulo. Eu acho que o pior argumento para o deck é Hand Trap, o fato de ele ter um engine e ele absorver também muitas coisas, faz você querer usar muitas coisas nele, e aí isso tira espaço para Tech Card, mas ainda acho uma opção muito divertida, muito legal de se jogar, e ele acaba sendo uma opção um pouco menos cara do que os outros que você vai ver aqui. Seguindo para uma opção mais ou menos cara, mas eu acho boa e bem consistente, é o deck de Utopia. O Utopia, que eu vejo também pouquíssima gente falando. O Utopia, ele tem tetos muito altos. Eu acho que a melhor forma de falar é assim: o Utopia tem tetos muito altos. É um deck que faz
um board muito complicado de lidar, é muito negate muitas vezes. Quando ele consegue jogar livre, o deck tem muita coisa. Ele bota muita coisa, é muito complicado. Geralmente, esse deck não consegue chegar nisso. E por quê? Porque você não está jogando sozinho. Essencialmente é por isso. O deck ele é muito forte, ele é um tanto sensível a quantas hand trap seu oponente vai ter e quantos extender você vai ter. Só que o fato de muita coisa ser extender pro deck, que muitas coisas assim talvez não devessem entrar tão fácil na mão, eu acho que o deck acaba absorvendo algumas coisas que ele não deveria absorver. A Konami deu uma pesada na mão nisso aqui. Eu acho uma opção extremamente forte que ninguém eu vejo falar. Talvez alguém tenha falado, não sei, eu não vi alguns vídeos de Lithium, por exemplo, não vi o vídeo do Lithium, não vi vídeo de Decade, eu basicamente acompanhei por fórum, por Facebook, por grupo, por Discord, e eu não vi ninguém falando. Se ele estiver passando muito embaixo do radar, é uma excelente opção, tá? Quanto mais baixo no radar nesse evento ele passar, melhor, porque pouca gente sabe counterar, sabe usar na carta certa, usa alt certos, uma carta que é muito boa contra esse deck. Pouca gente usa a Ghost Ogre, mas assim, qual o problema de ele não estar um pouquinho acima? Eu sigo pelo mesmo problema que o Pendulum tem. Ele tem uma engine tão grande, ele quer usar tanto essa engine grande por conta dos extender, porque, como eu falei, uma das principais fraquezas do deck é a resiliência do deck contra hand trap. Então, para você usar, você se sobrepor a isso, principalmente no primeiro, você quer usar o máximo de extender e você quer ver esses extender no seu deck, na sua mão. Isso tira espaço de tech card. Tira bastante espaço de tech card. Então, o deck é bom, o deck é muito forte, tem um teto muito alto de jogadas, costuma botar muito negate em campo, mas ele sofre um pouquinho com essa questão de hand traps, e isso tira também dele na hora de você montar o espaço tech card. Eu não sei se é um deck barato, eu acho um deck meio caro, mas como ele tem muita coisa utilizável de outras mecânicas, é uma boa opção. Eu acho ele um deck caro, tá? Mas ele é uma opção legal. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto. Porque também tem os onomatocards, né? Essa é a super versão super cara, assim, com esses onomatocards. Mas como você também consegue adaptar usando muita coisa que talvez você não usasse, usando principalmente coisa para acessar o Utopia rápido, então talvez você consiga até montar uma versão um pouquinho menos cara, mas é um deck caro. Eu acho um deck muito bom, então acho que ele vale o preço para esse evento. Estamos no top 6 e qual vai ficar fora do top 5? Na minha opinião, eu vou tirar aqui o que eu acho que não é a melhor versão. Pra mim, a melhor versão... Os dois decks são muito parecidos, tá? Mas pra mim, a melhor versão do deck é a de Phantom Knight. E aí eu vou falar da versão BA primeiro. Eita. Eu joguei de BA Exceed no primeiro evento lá. Eu acho que para esse evento não faz sentido você não querer usar os BA junto do Phantom Knight, tá? Você tem que usar e é muito bom de se usar. E aí quando eu coloco em sexto é a versão mais pura. E por que eu acho que essa versão pura fica um pouquinho atrás da
da versão com Phantom Knight. O deck ele precisa muito de a versão pura, né? Precisa muito de ver algumas coisas, e se você não vê essas coisas, basicamente você perde. O deck não fica mais barato por você usar a versão pura. Isso é um contra-argumento. Não é que o deck fica mais barato, porque Tour Guide continua cara. Aí você tem que usar muitos gráficos, você tem que usar o Seer. Você tem que... Seer não é caro, né? Charme. Mas você principalmente tem que usar múltiplos Dantes. Você tem que usar muitos Dantes e muitas Beatrices. Isso é que acaba encarecendo a ponto de ele ficar basicamente no mesmo preço do Phantom Knight, da versão com Phantom Knight. E aí, o que acontece? A versão com BA, ele faz muitas vezes a mesma jogada, que é muito boa e controla muito o jogo e tem uma resiliência muito grande. Beleza. A questão com a versão Phantom Knight, e agora eu já posso tirar aqui, né? É que além de ele conseguir absorver também essas engines de Burning Abyss, a engine de Burning Abyss se torna muito mais coadjuvante na versão de Phantom Knight, porque os Phantom Knights, eles têm mais jogadas. Ele tem uma variedade maior de jogadas, eles conseguem fazer jogadas diversas, de forma consistente até. A engine de Phantom Knight em si, ela é muito curta também. Ela absorve muita coisa, ela absorve melhor as coisas do que a versão com os Burning Abyss. Os Burning Abyss, eles não gostam de outras coisas, outras engines, então uma versão muito boa de se usar com os Phantom Knight é você usar os Danger, por exemplo. Você consegue ser mais criativo na hora de jogar. Faz falta sim as engines de... Como é? As engines de Link, né? O Link lá o Link de Phantom Knight, qual é o mesmo? Bardiche, né? Rush Bardiche. Faz falta isso aqui para uma versão pura de Phantom Knight, pelo acesso dele a algumas coisas. O combo do Phantom Knight, ele dá uma pioradinha. Você não pode usar um DPE, você não pode usar um Insight, você tem alguma dificuldade de usar isso, mas o deck ainda é muito forte. Por que é que pra mim ele fica em quinto e abaixo dos outros? Ele é um deck que o espaço é curtíssimo, assim. Você usa tanta tech, você usa tanta engine diferente, que muitas vezes você vai precisar fazer, cara, eu vou ter que tirar toda essa engine aqui. Eu vou ter que tirar, por exemplo, toda a engine de Phantom Knight, de Burning Abyss, pra colocar Maxi e Ash, e só. Sabe, não vai botar outra coisa além disso. Mas o deck é tão bom, tão maleável, e ele é muito resiliente, que eu acho ainda assim que ele fica atrás dos outros. Você vê que os outros também, vindo um pouquinho para trás, tirando o Numeron, os outros do Numeron para frente, eles tiveram essa dificuldade de colocar hand traps. Esse aqui é o que mais tem dificuldade. Só que o deck é tão bom no que faz, que essa dificuldade, mesmo com essa dificuldade, eu acho que ele está um pouquinho acima dos outros. Seguindo, o quarto melhor deck, na minha opinião, para esse evento, Dinosaur. Cara, Dino é muito forte para esse tipo de evento, sabe? Ele não tem uma fraqueza aparente. Ele aceita bem hand trap, tem espaço para hand trap pra caralho. Ele consegue jogar bem indo segundo, ele joga bem indo primeiro.
O único problema que não faz ele ficar lá em cima é consistência. Se esse deck tiver espaço para ser um pouquinho consistente, esse deck ia ser um absurdo, assim, seria maluquice total e completa, sabe? É um deck que aceita muito tech card, ele tem espaço para tudo, ele é um deck muito fechadinho, ele tem jogada muito forte, ele tem um dos melhores boss monsters do jogo, ele se adapta fácil ao meta. Se você quiser adaptar o seu deck só para ir segundo, você consegue. Se você quiser adaptar o seu deck para jogar contra Sword Soul e contra Zul, você consegue, sabe? O deck é muito bom no que faz. O único problema desse deck é consistência. Às vezes ele brinca e é pesado. Infelizmente eu acho que o Pancatrops ainda não voltou a 2 para esse evento, né? Ele só vai ficar a 2 no próximo mês, senão ainda era um pouquinho melhor o deck. Mas, tem um outro problema pro deck. Esse é um problema que todos os decks aqui de cima vão sofrer nesse momento. Não tem nenhum deck disponível na Selection Pack desses aqui. Então todos os decks aqui agora são caros e são caros de verdade. Assim, são caros e não tem o que fazer. O deck mais caro, inclusive, na minha opinião, é o melhor. Mas eu não tenho como fugir de colocar ele. Falamos de Dino. Terceiro lugar, Madoushi. Pra mim, Madoushi é o terceiro melhor deck. E eu tenho motivos bastante parecidos com os de Dino. Pode ser que tenha gente aí que não concorde, que me chame de lunático, de maluco, mas o deck, ele não é barato, tá? Ele é basicamente o mesmo preço de Dino. O fato de você talvez conseguir aproveitar Dino para outros decks, as coisas de Dino para outros decks, você tem em mente um Dinomorphia, por exemplo, talvez até ajudasse o argumento do Dino. Só que o argumento mais forte desse deck é a consistência. O deck, ele é consistente, ele é bom no que faz, ele só sente um pouquinho a falta de poder tirar os seus monstros para fazer efeitos do cemitério, você tirar os monstros do campo para fazer efeitos do cemitério. Só que o deck tem todos os argumentos que os top tier vão ter aqui. O deck aceita bem Hand-Trap, então ele tem um bom espaço para tech card. Ele tem um espaço ali de umas 15 cartas que você consegue mexer tranquilamente, sem atrapalhar muito a consistência do seu deck, e usar de tech card, usar de cartas que você quer, sua escolha. Ele ficou muito mais consistente nos últimos packs. A Smile. Não, é Small, né? Isso, Small World. Ela melhora o deck um pouco, melhora ainda mais a consistência do deck. Você tem que saber usar, tá? Mas, assim, o deck quando encaixa, ele é chato, cara. Esse deck quando encaixa é complicado de voltar, sabe? Ele cria muita vantagem muito rápido, ele snowbola a partida muito rápido. É complicado de voltar no jogo contra Madoushi. É bem complicado. Ele monta um board bom. Assim, eu acho que o fato de ele fazer isso de forma mais consistente do que Dino coloca ele um pouquinho na frente de Dino, na minha opinião. De valor, os dois estão num preço assim até parecido, tá? De você gastar o mesmo número de pedras, praticamente. Você gasta o mesmo número de pedras, basicamente, para montar. Então, se você já tem montado, é melhor do que você montar para esse evento. Eu não montaria para esse evento, tá? Mas é um deck forte. Se você já tem na sua conta tanto Dino quanto eu acho que são os decks mais parecidos. Em segundo lugar,
cara, tem que ficar em segundo lugar o Zodiac, tá? O deck é muito bom. Eu acho que é o deck que mais combate e melhor combate, e o deck que tá em primeiro. É um dos melhores decks para você colocar tech cards, para alocar tech cards. Um dos maiores argumentos é que eu acho que do top 5 ele é o mais barato. Ele tem alguns problemas, porque a linha de jogada dele é muito óbvia. A linha de jogada do Zodiac é muito óbvia. Só que a skill play do deck é muito alta, eu diria. Sabe? O deck é bom, não é fácil de jogar, só que o deck absorve tudo. O deck é um super esponja. É tipo assim, o jogador ele consegue jogar com uma carta só. O jogador bom ele joga com uma carta só e ele consegue acessar qualquer coisa do deck. E o resto pode ser, se for só hand trap pro deck, tá maravilhoso. Ele quer uma carta de Zodiac. Ele quer uma carta de Zodiac. Ele bota essa carta, faz a jogada que ele quer. E o resto pode ser hand trap. Assim, o deck é muito parecido, por exemplo, com o Sky Striker. É um deck difícil, mas bom de jogar. É um deck realmente assim muito muito linear pra mim, porque ele faz muitas vezes ele só vai querer seguir aquela linha de play. Então ele usa muitas coisas. Ele usa muito o Zodiac do Extra Deck para fazer alguma jogada. Só que aí no Extra Deck você tem 10 cartas Zodiac, aí tem uma jogada de Trident, uma jogada de Utopia, uma jogada de Zeus e uma ou outra coisa lá, umas duas outras jogadas que talvez você consiga fazer. É muito difícil jogar de Zodiac, de puro Zodiac. Pra mim não faz sentido você jogar com outra versão de Zodiac nesse evento que não seja Zodiac puro. Agora o deck absorve tudo de hand trap, cara. Ele consegue usar 20 hand traps ou mais. Eu acho que dá até mais, mas não faz muito sentido. Só que de tech cards é a loucura do deck. Eu vejo, por exemplo, o deck usando, óbvio, os 3 Tough Blade, né? Os 3 Blade, os 3 Whiptail. Eu acho que usa 3 Han-Han, 3 Han-Han e um disso aqui, um Katarust. Pronto, a engine do deck é essa aqui, do main deck, né? Aí no extra deck você só tem uma outra rara, que é o Trident. O resto é rara e comum. Que, bom, assim, é bem mais barato do que todos os outros decks. E o resto é hand trap. Isso faz o deck ser muito mais... O resto é tech card, no caso, né? O restante é tech card. Então o deck faz muito mais barato. Ah, Rodrigo, mas se você for olhar, vai ter ali mais ou menos uma quantidade de ultra raras e super raras parecida. É só que não é do deck. Esse pra mim é o super deck, assim, pra quem não tem o Sword Soul. Obviamente eu já vou falar dele, mas pra mim é o melhor deck desse evento. Pra mim esse é o deck que, se você não tem na sua conta, monta e joga. Sabe? Porque Ashe você vai ter, se você ainda não tem, já era pra ter. Nibiru, você consegue encaixar as outras cartas com as cartas que você tem. Você consegue encaixar Ogre, caso você tenha. Você encaixa Maxi. Você encaixa, eu não sei se pode. Deixa eu ver aqui. Eu tinha fechado a lista. Mas você pode encaixar umas Adventure, Token por aí, entende? Se não tiver proibido, você pode encaixar uns Adventure Token no meio do negócio. Você consegue... Porra, o deck é uma super esponja. Mete Lightning Vortex.
bota umas Droplet em perma. Cara, ele tem que botar, né? Virou staple máxima do jogo. Você mete uns Psyframe gama lá, uns gama do nada. Sabe? Você consegue usar o que você tem de bom ali, que é genérico, você consegue usar. Se tiver tudo ruim, lança Kaiju, porra. O deck absorve qualquer coisa, tudo e qualquer coisa. O deck joga bem, sabe? Ele... Obviamente que as melhores coisas são caras, mas o deck consegue se adaptar bem, assim. Bota pote, sabe? Você tem tanta opção pra usar nesse deck que, pra mim, não faz sentido ele não ser aqui o top 2 pra esse evento, sabe? Muito deck de controle barato ficou pior ou ficou injogável, mas pra mim esse é um deck que ele é um controle barato, diferente e assim, muita gente já tem. É satisfatório também de jogar, tá? Bem satisfatório assim, pra quem gosta de jogar o jogo, de aprender a jogar o jogo, é um deck muito satisfatório de jogar. E pra mim o melhor deck é Sword Soul. É impossível falar disso. O deck é um dos poucos desse evento que recebeu suporte recente. É o Xin Long Yuan. O deck tem o problema de não poder usar o Protoss, né? O que é a forma justa de jogar. Só que o deck joga puro. Se você comprou daquela box que eu na época já tinha recomendado você ter comprado, você comprou daquela box, muito provavelmente você conseguiu já o seu Sword Soul. Se não, o deck é extremamente caro. Extremamente caro. Só tem como pegar os Moye no Master Pack ou craftando. Só tem como pegar o Shenshin Master Pack ou craftando. Xingqiao Master Pack ou craftando. Tudo que veio naquela box agora você só pega Master Pack ou craftando. Isso faz o deck ficar extremamente caro. Acho que de todos é o deck mais caro aqui, tá? Dito isso, ainda é o melhor deck. É o deck extremamente consistente. Ele usa um número muito equilibrado de hand traps. Ele joga pra cima de campo. Ele joga ao redor de hand traps muito bem. É um deck muito forte. Recebeu suporte recente. Putz, assim, é o deck que mais tem argumento pra falar aqui. Você pode jogar usando uma versão mais controle do deck, mais focada em faz uma jogada e monta um board de várias coisas para se segurar. Você pode jogar com a versão mais, entre aspas, orientada para combo, só que ainda assim o deck vai ter aí um espaço de 20 e poucos cards para você fazer, para você tecar, né, de decks. O deck não sente falta dos Sword Soul nesse evento, tá? Ele não sente tanta falta ele não sente falta de Sword Soul, principalmente porque ninguém vai poder fazer Hawk Fibrax nesse evento. Ninguém vai poder fazer Aurora Dawn nesse evento. Então, o teto do deck ainda é bom. O deck é consistente no que faz. Ele tem muita carta para acessar as cartas que ele quer realmente acessar. Ele tem uma certa resiliência, apesar de que o foco dele não é resiliência. Ele é um deck que vai fazer muitos jogos em pouco tempo e vai tiltar muito adversário. Eu acho que o principal argumento dele para esse evento é o fato dele conseguir jogar bem para cima de hand traps. Ele consegue, por exemplo, começar a jogada de Barone para depois fazer o Moye e jogar ao redor de Ashe. Ele consegue jogar o Moye sozinho, jogar ao redor de Ashe. O Long Yuan também joga para cima de Nibiru, sabe? O deck é bom. O deck é simplesmente o melhor. E é isso, galera. Eu acho que é o deck mais a gente vai ver é Sword Soul, tá? O deck é muito naturalmente assim visto como o melhor deck para esse evento.
O deck já está no momento bom do formato, mas os outros decks que eu apresentei aqui, que vocês viram aqui, todos são muito bons de jogar. São decks divertidos que vão te ensinar muito a jogar. E se você tem algum outro deck que você gosta, que você queira jogar nesse evento, vai fundo. Eu acho que o meta desse evento, principalmente a lista, deu uma melhorada na experiência. A lista para esse evento, tá? Que não é a banlist ainda. Mas a lista desse evento eu acho que dá uma melhorada na experiência. Não vai ficar um evento igual foi o de Synchro, que era só combo. Tem alguns outros decks que eu não cheguei a falar. Tem. Eu falei do Mermeio lá no começo, mas tem aqueles Blind Go Second, tem. Sei lá, Arpia, tem. Evil Swarm. Tem deck variado, tem uma variedade boa de deck pra você jogar, tá? Então vou deixando o vídeo por aqui. Um abraço. Mais tarde eu posto mais um episódiozinho do World Championship 2008. Eu já tenho alguns gravados aqui, eu vou postar hoje. Eu tava morrendo de dor de cabeça e por isso eu não postei, mas já voltamos, já estamos melhor. E é nóis. Tchau!